Olá, meu nome é Vivinho. Eu estou aqui para te falar sobre a minha história. Aliás, quem escreveu essa história para mim foi a Ruth Rocha. Ela é uma grande escritora. Eu não gostava de ficar entregando ovos de Páscoa. Meus pais não gostaram muito, né? Até que, bem, fiz alguns amigos e eles me ajudaram a ter uma outra profissão. Leia o texto O Coelho que Não Gostava de Páscoa, que você vai entender tudo. Aula 22 de março. Olha o coelhinho aí para nos dizer que dia que é hoje. 22 de março, segunda-feira. Cronograma aqui é novo. Fazer o cabeçalho no caderno, 5 palavras com C e com CE e 5 palavras com SE. E a apostila, página 1 e 2. Vamos lá? Paulínia, 22 de março de 2021. Palavras com C. São sugestões, vocês podem pesquisar outras palavras. Cebola, cesto, cera, cereja, parceiro. S. Sérgio, sexta, setembro, seco e selo. Tá bom? Lembrando que são só sugestões, vocês podem pesquisar novas palavras, tá bom? Atividade de linguagem. O texto é o coelhinho que não era de Páscoa. Vamos lá? Vou ler para vocês. Vivinho era um coelho branco, redondo e fofinho. Todos os dias ele ia à escola com seus irmãos. Aprendia a pular, saltar e correr. Aprendia qual a melhor couve para se comer. E assim os coelhinhos foram crescendo e chegou a hora de escolherem uma profissão. Os irmãos de Vivinho já tinham resolvido. Eu vou ser coelho de Páscoa, como meu pai, meu avô e meu bisavô. E todos queriam ser coelhos de Páscoa, como o trisavô, o tataravô, como todos os avós. Só Vivinho não dizia nada. Os pais perguntavam, os irmãos indagavam. E você, Vivinho? E você? Bom, dizia Vivinho, eu não sei o que eu quero ser, mas sei o que eu não quero. Coelhinho da Páscoa. O pai de Vivinho se espantou. A mãe se escandalizou. Oh! Vivinho arranjou uma porção de amigos. O beija-flor Florindo, Julieta Borboleta e a abelha Melinda. Onde é que já se viu o coelho brincar com a abelha? Os irmãos de Vivinho diziam. Os pais de Vivinho se aborreciam. Um coelho tem que ter uma profissão. Onde é que nós vamos parar com essa avaliação? Não se preocupem, Vivinho dizia. Eu estou aprendendo uma ótima profissão. Só se ele está aprendendo a voar, os irmãos de Vivinho diziam, caçoavam. Vivinho sorria e saía, pulando para se encontrar com os amigos. O tempo passou, a Páscoa estava chegando, papai e mamãe coelho foram comprar os ovos para distribuir. Mas as fábricas tinham muitas encomendas, não tinham mais ovinhos para vender. Em todo lugar, a resposta era sempre a mesma. Tudo vendido, mas não temos mais nada. Os dois voltaram para casa desanimados. Os irmãos do coelhinho estavam tristes. Nossa primeira distribuição. Ai, que tristeza no coração. Vivinho vinha chegando com Melinda. Por que não fazemos nós mesmos? É que nós não sabemos fazer. Coelho da Páscoa sabe distribuir ovos, não sabe fazer ovos. Pois eu sei, disse Vivinho. Eu sei. Aprendi com meus amigos. Eu não disse que estava aprendendo uma profissão? Pois eu aprendi a tirar o pólen das flores com Julieta e Florindo. E Melinda é a maior doceira do mundo. Me ensinou a fazer tudo o que é doce. A casa da família Coelho virou uma verdadeira fábrica. Todos ajudavam.
papai coelho, mamãe coelha e os coelhinhos. E os amiguinhos também. E era Vivinho que comandava o trabalho. E quando a Páscoa chegou, estavam todos preparados. As cestas de ovos estavam prontas. E os pais do Vivinho estavam muito contentes. A mãe do Vivinho disse: agora nosso filho tem uma profissão. Então, vocês vão acessar o link que eu vou enviar no grupo e para assistir o filme, uma animação, né, dessa história, O Coelho que Não Era de Páscoa, tá bom? Uma história para vocês entenderem melhor ainda. Então, vocês já viram, eu já mandei uma leitura num outro arquivo. Tem esse texto para vocês lerem e também tem história para assistir, para entender bem a historinha, O Coelho que Não Era de Páscoa. E entender também que O Coelhinho que Não Era de Páscoa, que foi escrito pela Ruth Rocha, ele pertence a um gênero textual chamado narrativa. Por que narrativa? Porque tem os personagens, o personagem principal, nesse caso aí é o coelhinho, é o Vivinho, né? E aí tem os outros personagens, são os pais dele, os irmãos dele, né? Mas tem também o narrador, porque conforme você vai ler na história, o personagem está ali, mas quem é que está contando? Quem é que está descrevendo o que ele está fazendo, né? A gente lê a história e fala, Vivinho era um coelhinho branco, redondo e fofinho. Quem que escreveu isso? Quem que é? Quem é essa pessoa? Essa pessoa na história é o narrador. Ele está narrando, ele está contando e está descrevendo o que o personagem está fazendo, ou como é o personagem, onde o personagem está. Todas essas informações, quem vai passar no texto narrativo é o narrador. Então, o narrador, ele tem que descrever para a gente o acontecimento. A gente tem que, pela leitura do narrador, a gente tem que imaginar como é o personagem, aonde ele está, o ambiente que ele está e o que ele está fazendo. Então, o narrador vai dando esses detalhes. Em alguns momentos no texto narrativo aparece a fala do personagem, mas antes de chegar na fala do personagem, o narrador ele explicou tudo para a gente, o que está acontecendo. Ele já até avisa para a gente que o personagem vai falar. Então, o papel do narrador na história é muito importante. Por isso que o gênero chama texto narrativo. O narrador conta, dá detalhes, descreve todo o ambiente, o personagem, depois o personagem participa em alguns momentos. Tem textos narrativos que o personagem nem fala, a gente só fica sabendo dele, mas não tem fala do personagem. Qual que é o título deste texto? Esse texto chama-se O Coelho que Não Era de Páscoa. Qual o nome do autor do texto? É a Ruth Rocha, foi a Ruth Rocha que escreveu essa história. Personagens são aqueles que realizam as ações da história, então são aqueles que fazem a própria história. Então tem alguém que conta e são aqueles que realizam as ações que são contadas. Quem são os personagens dessa história? Então vamos lá. O Vivinho, que é o principal, os pais do Vivinho e os irmãos. Porque eles participam dessa história, eles têm fala, eles participam do desenrolar da história. Eles não foram falados, citados por alguém, não. Eles participaram da história. Então, Vivinho, pais do Vivinho, o pai e a mãe e os irmãos dele. Qual era a profissão da família de Vivinho? A profissão deles era ser coelho de Páscoa. Esse era o papel, ser coelho e distribuir ovos, né? Ser coelho de Páscoa. Vivinho não queria ser coelho de Páscoa, mas aprendeu a profissão. O que Vivinho aprendeu a fazer no final da história? Aprendeu a ser cozinheiro, aprendeu a fazer ovos, né? A profissão é o cozinheiro. O que ele fazia? Cozinhar, fazia ovos, né? Essa era a profissão dele.